Integrantes da cúpula do Senado têm demonstrado descontentamento com a tramitação tumultuada do projeto de lei antifacção que levou a Câmara a aprovar ontem. A análise que domina é que a discussão entre deputados teve contaminação política excessiva, mas ainda assim a proposta deve ter andamento. Segundo reportagem da Folha, a expectativa é que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não coloque obstáculos ao projeto que tem apelo popular. A tendência, porém, é que a proposta passe pelo menos por uma das comissões temáticas numa etapa preliminar de tramitação. Os senadores ainda não receberam um texto aprovado pela Câmara. A velocidade de tramitação vai depender de como a redação final dos deputados for avaliada pelos senadores. Alguns dos trechos mais controversos, digamos assim, defendidos pelo relator na Câmara, o Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, não chegaram a ser aprovados, mas o desgaste político causado por essas persiste. A polarização política causada pelo projeto foi tão grande que Davi Alcolumbre decidiu até fazer algo que poucas vezes ele faz. Escolheu o relator, anunciou o nome dele antes do projeto chegar no Senado, Escolheu o Alessandro Vieira, do MDB, ele que se diz como independente, nem de oposição, nem do governo. Bom, vamos trazer para cá os nossos colunistas, Daniela Lima, Carla Araújo e o Leonardo Sakamoto. Boa tarde aos três, bem-vindos. Começo contigo, Carla. E aí, o que esperar do Senado, hein? Uma boa tarde. Diego, boa tarde, Dani, boa tarde, Léo. Bom, então, o senador Davi Alcolumbre, ele tem atuado aí de uma forma um pouco mais alinhada com o governo, A gente lembra em alguns episódios quando a Câmara, por exemplo, passou a PEC da blindagem, o Alcolumbre ali já enterrou qualquer coisa nesse sentido. Nesse caso, como você mesmo salientou aí, Diego, ele fez uma coisa que não é comum, E a gente vai conversar com o relator que vai poder até contar um pouquinho mais para a gente desses bastidores. Mas ele já sinaliza um relator que é próximo ao governo, que tem aí que dá para pensar e imaginar que os pontos que o governo viu que na Câmara não conseguiu mexer, eles podem mexer no Senado. Só que aí, Diego, a gente tem que pensar que essa costura política ela é um pouco mais complexa do que parece, Porque o que acontece? Se esse texto for muito modificado no Senado, ele vai voltar para a Câmara. E aí não adianta muito a articulação ficar apenas no Senado, Então, vamos ver, a articulação do governo, a ministra Gleisi Hoffmann ontem, desculpa, reclamou ali de que o relator Derrite não tinha tido dialogar com o governo. Tem que ver como é que vai ser essa volta e depois que esse texto for apreciado no Senado. E, por fim, ainda tem, como a gente até comentou aqui um pouco ontem, a questão do próprio presidente Lula de eventualmente vetar. A gente teve hoje manifestações importantes, inclusive do presidente Lula, em relação à matéria que saiu ontem, aprovada na Câmara, e do ministro Fernando Haddad, mostrando aí alguma contrariedade com esse texto. Então, o governo vai trabalhar agora, só que aí, Diego, tem uma questão no xadrez que a gente sempre coloca. O senador Davi Alcolumbre, que agora vai passar o feriado no Amapá, o Lula vai para a África, enfim, eles mantêm a boa relação, eles têm na mesa de conversas deles ali, não só essa questão, tem o que a gente está aguardando também, a indicação do ministro Supremo. Ontem o Lula conversou com o Pacheco, reiterou ali que o candidato dele é o Messias, mas precisa alinhar melhor com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que isso não impacte, digamos assim, as negociações em torno desse PL. Enfim, a gente vai esperar agora essa semana feriado aqui em Brasília, o presidente Lula viaja para a África do Sul para o G20, e aí o senador Davi Alcolumbre viaja para o Amapá, mas o que tudo indica, tem uma dúvida sobre essa tramitação, que também é uma resposta que o relator vai poder perguntar, que eu estava aqui pensando no que perguntar também, sobre a tramitação, se ela vai para a CCJ, tem gente dizendo que a Folha deu que essa matéria poderia passar na Comissão de Segurança, que aí cairia na presidência o senador Flávio Bolsonaro, que poderia ser uma coisa ruim para o governo. O Davi Alcolumbre, quando escolheu o Alessandro Vieira ontem, disse que outros senadores tinham pedido, inclusive Flávio Bolsonaro, mas que ele não queria politizar muito essa questão, então por isso ele não deu. O Moro também pediu, Carla? Fez um projeto para a oposição. Desculpa, não ouvi. O Moro também havia pedido, O Moro também pediu, exatamente. E o Alcolumbre falou, olha, não vou entregar, não vou fazer a mesma coisa que fez o Hugo Mota, não vou entregar para a oposição. Então já começa, digamos assim, com o governo
com um pouquinho mais de expectativa de, no Senado, conseguir chegar a um texto que fique mais a contento do que o governo enviou para o Congresso nessa questão aí, antifacção, Jay. Boa. Ô Dani, o problema é que se alterarem o texto no Senado, tem que voltar para a Câmara, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no UOL News. Sim, a depender da modificação. O Senado já deu alguns jeitinhos, digamos assim, em matérias anteriores, para evitar o retorno desses textos mais sensíveis à Câmara dos Deputados, fazendo ali o que a gente chama no jargão, ou tecnicamente, né, de emendas de redação, que são modificações que melhoram o texto, mas não, em tese, não alteram substancialmente o conteúdo. Ficando só numa emenda de redação, por exemplo, você não teria necessidade de devolver o texto à Câmara. Mas como deve haver, o senador Alessandro Vieira já sinalizou, né, que vai alterar o trecho em que acaba diminuindo o repasse de dinheiro, de verbas à Polícia Federal, ampliando a repartição com outros entes federativos, com os estados, por exemplo. Então, isso vai exigir ali, se for feito da forma correta, né? Ou seja, você tem as emendas supressivas também. Aí, enfim, vai haver um debate se o Senado vai conseguir fazer as modificações que entende serem necessárias, sem que tenha de devolver o texto à Câmara dos Deputados. Se voltar para a Câmara, corre o risco de sair alguma coisa ainda pior do que o que veio agora.